E o pessoal veio com algumas dúvidas para mim, né? E uma delas foi, nossa, mas você só faz 5 coisas por dia? Falei, não é assim. Essas são as minhas 5 prioridades. Eu faço um monte de coisas no meu dia. Mas aqui tá o que eu preciso priorizar, que está conectado com o meu planejamento mensal e está conectado com o meu plano de vida, que ali eu tenho sonhos, eu tenho conquistas a serem alcançadas, né? E da mesma forma, eu também tenho essas conquistas e sonhos dentro ali da minha empresa. E estão impressas lá no meu plano de vida. Então, eu coloco aqui, porque eu tenho certeza que na sexta-feira, ali no dia 24 de janeiro de 2025, eu sei quais são as minhas prioridades ali para aquele dia. E o restante é o que faz parte ali da minha rotina já, né? Um café, um almoço, tem coisas que já estão incorporadas ali na minha rotina, já estão incorporadas em mim, já são prioridades e automaticamente eu já estou executando elas. Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao RBcast, o podcast de gestão de tempo para quem não tem tempo. Meu nome é Rodrigo Barreto, eu falo aqui da minha casa em Houston, nos Estados Unidos, e tô falando com você que tá aí indo pro trabalho, voltando pro trabalho, trabalha em regime híbrido, regime remoto e talvez não consiga aproveitar a liberdade de tempo que esse tipo de regime te oferece. Você que trabalha no regime presencial e talvez não consegue ser tão produtiva no trabalho, a ponto de curtir também a sua vida pessoal. Você que lida com a procrastinação, que tá sempre adiando as coisas, deixando tudo para a última hora. Você que tem dificuldade de foco. Você que tem tudo isso aí e no fim do dia acaba não tendo tempo. As 24 horas do dia talvez sejam um pouco para você, as 168 horas da semana sejam um pouco, ou os 365 dias do ano, ou os 366 dias de um ano bissexto sejam um pouco para você. Se você não tem tempo por algum motivo, você tá no lugar certo, ok? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje, para falar com você e comigo, obviamente, eu trouxe uma convidada super especial, a Kelly Beatriz. A Kelly é minha mentorada, tá lá nos meus programas de mentoria e comunidade, e eu queria contar um pouco da história dela para você através dela mesmo. Kelly, seja muito bem-vinda aqui ao RBcast. Se apresenta para a galera do RBcast. Quem é a Kelly Beatriz? Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Eu já vi vários podcasts que o pessoal comenta dessa forma. Então, um prazer estar aqui, Rodrigo, uma honra participar desse RBcast com você. Eu sou a Kelly Beatriz, eu tenho 38 anos, estou grávida no meu 8º mês. Profissionalmente eu trabalho na área tributária fiscal de uma multinacional nos Estados Unidos. Nascida no Piauí, aqui no Brasil, nordestina arretada, casada já faz um ano com o senhor Rafael, pescador profissional, e é isso aí, estamos aqui. Muito massa, Kelly. A Kelly tá no 8º mês de gravidez, o Isaac tá vindo aí em março, né, Kelly? É um pisciano que vem aí. Pisciano, comecinho de março, graças a Deus. Muito bom. Foi muito sonhado o Isaac, Kelly, o seu primeiro filho? Foi muito sonhado e acredito que com um dedinho de Deus ali bem planejado também. Muito bom, né? Ô, Kelly, você falou aí da sua origem, da sua história, da maternidade, do seu marido, falou um pouco da sua vida profissional. Eu sempre falo que a gente se apresenta, às vezes, falando só o que a gente faz e não quem a gente é, né? Pois é. E a pergunta que a gente faz que eu faço, não é o que você faz, né? Mas quem é você, né? E assim a galera vai poder conhecer um pouquinho mais da Kelly. Obviamente que vai ter um pano de fundo da sua profissão. E quando a gente fala de gestão de tempo, a gente está gerenciando essas multitarefas, essas coisas que a gente faz ao longo do dia, a maternidade, a parceria com seu esposo, com a sua mulher, você que está ouvindo a gente aí, a sua vida profissional, tudo isso faz parte da sua rotina, do seu dia a dia, é quem você é no fim do dia. E ter essa compreensão é extremamente importante. Agora, vamos voltar uns 2 anos atrás, lá quando você fez o Vida Produtiva, 1 ano e meio, alguma coisa assim, Kelly. O que te fez... Mais, né?
2022, 2023, eu acho que é isso. Por aí. Ô Kelly, o que te fez lá 2 anos atrás, antes de estar grávida, enfim, o que te fez buscar uma mentoria de gestão de tempo, algo que pudesse melhorar a sua rotina? Você já é uma pessoa naturalmente organizada e planejada, né? O que te fez procurar uma mentoria nesse sentido? Eu acredito que foi mais no sentido de ter mais organização, né? Ter mais foco, ter mais concentração a tudo que eu fazia. Então já estava bom, já estava suficiente, mas eu percebia que eu dispersava muito entre papel e caneta, entre uma planilha no Excel, uma planilha no Word. Então eu me dispersava muito a atenção em relação a colocar as minhas metas no papel e realmente cumpri-las, atingi-las. E tinha muita coisa também na minha cabeça, ficava muita coisa na minha cabeça. Então, como tornar isso, dar vazão ao que eu tinha na minha cabeça de sonhos, rotina, coisas pequenas do dia a dia, cursos, faculdade, enfim, de grande porte, de pequeno porte, como gerenciar melhor isso. Então, eu senti falta de alguém pegar na minha mão e falar: Kelly, vamos por esse caminho, que acredito que você vai alavancar mais. Então, produtividade foi algo que eu sempre gostei, e isso se intensificou na pandemia, quando eu vi algumas lives do Christian Barbosa. Esqueci. Comprei um livro dele e achei fantástico. Mas como ele é uma pessoa muito famosa, eu via que ele não conseguia... ele tinha algumas ferramentas bacanas e tudo mais, que eu até apliquei. Eu acho que eu gostaria de algo mais objetivo, mas não sei. Ainda não foi a pegada ainda que eu queria. E passando ali em alguns posts no LinkedIn, eu te encontrei. Encontrei ali, você falando da sua vida, de produtividade e tal. E comprei o seu livro sem conhecer pouquíssimo sobre você. Mas eu gostei do título, né, que falava de equilíbrio. Eu falei, puxa, é isso. Essa é a palavra, equilíbrio. É isso que eu preciso construir. E isso estava no meu subconsciente, né? Então era isso que eu buscava, né? Esse equilíbrio em todos os pilares ali da minha vida. Legal. Faz muito sentido o que você está falando, primeiro, né, do ponto de vista de uma pessoa planejadora e até organizada, né? Normalmente, eu costumo ensinar aos meus mentorados que existem as pessoas que têm um perfil mais planejador e as pessoas que têm um perfil mais executor. As pessoas que têm esse perfil planejador, como é o da Kelly, muitas vezes lidam com essa coisa da ferramenta, né? Então ela estava dizendo, eu tinha papel e caneta, tinha um bloco de notas, tinha uma planilha, tinha alguma outra coisa, e no fim do dia, esse monte de coisas que são tentativas de você se organizar, eles acabam sendo uma barreira no seu caminho, porque você quer planejar, você quer fazer, só que aí começa o ano, você tem um planner novo, aí você abre uma planilha nova, aí você abre um arquivo novo, você não tem um sistema, você não tem um método, você tem várias ferramentas. E aí, no fim, você fica mais paralisado do que motivado a agir. Às vezes, você tem um sparkle, né? um gatilho de motivação no início do ano, no início da semana, ou com alguma ferramenta nova que você começou, só que com o tempo aquilo não dura. Por quê? Porque você não tem um método, algo que ampare aquela sua prática, a sua característica de planejamento no longo prazo, e isso conduz à procrastinação. Aí características como o perfeccionismo, características como a própria organização em si, ao invés de elas te ajudarem, elas te atrapalham. O perfeccionismo, ela pode ser vista como uma característica positiva, desde que você saiba canalizar ela positivamente. A organização pode ser vista como uma característica positiva, desde que você saiba canalizar ela positivamente. Da mesma forma, ambas podem ser vistas como características negativas, porque elas podem te atrapalhar, te atrasar. Então, encontrar um método, um meio para você colocar uma característica que você tem de forma positiva é um recurso extremamente eficiente de você desenvolver a sua produtividade. Essa é uma característica que a Kelly tinha e que ela não estava conseguindo canalizar de uma forma que realmente
tirasse dela, ou que resultasse, né, em mais produtividade, em mais equilíbrio, que tudo isso acaba sendo consequência, né? Muito legal, Kelly. E é interessante ver que você já consumia um tipo de conteúdo, né? E, cara, tem um monte, né? O Christian Barbosa, o primeiro livro de produtividade que eu li é dele, né? Lá em 2011, ele é um dos caras, é uma das minhas grandes referências. A tríade do tempo, né? A tríade do tempo. Não foi a tríade do tempo que eu li. O que eu li foi um livro chamado Equilíbrio e Resultado, que hoje já tem até outro nome, que é chamado de... se eu não me engano, hoje o nome desse livro, as novas edições, são Porque as Pessoas Não Fazem o que Deveriam Fazer. Alguma coisa assim. Tá. E lá ele falava dessa coisa de equilíbrio, de gerar resultado, de áreas da vida. E, cara, eu comecei a aplicar isso lá em 2011. Na minha vida. Então, tudo que eu apresentei pra você, tudo que você conhece do método Unpage, de planejamento, de organização, de ter um sistema, eu comecei a executar lá em 2011. E o Christian foi a primeira pessoa que despertou isso em mim. E aí, pra concluir essa nossa primeira pergunta, Kelly, existem várias pessoas importantes de nome em qualquer área, né? O Christian Barbosa é um grande nome da produtividade, Jerônimo Temel é um outro grande nome da produtividade, o próprio Joel J são grandes nomes da produtividade, só que muitas vezes essas pessoas acabam sendo inacessíveis, né? E aí você tem acesso às ferramentas delas, você tem acesso, às vezes, ao conteúdo, a alguma coisa ali, ou até algum acompanhamento com um time, algo do tipo, mas você não tem acesso a ela, né? E eu acredito que um dos grandes diferenciais da minha mentoria, ou algo que eu procuro fazer, é essa coisa do pegar pela mão, do ir lá na pessoa e estar junto, e pegar junto, e falar, e perguntar. Eu mando mensagem para os meus mentorados aleatórias, né? E aí, como é que tá? Tá tudo direitinho essa semana? Então, eu tô ali do lado, não é só mais uma pessoa que entra pro meu programa, não é só mais uma pessoa que entrou ali no meio e que a gente esquece que é só um lead, que é só um número. Eu trato cada pessoa como uma pessoa, e eu sei que ali tem uma vida, que tem sonhos, que tem desejos, e enfim. Então essa é uma característica minha que com certeza acaba se refletindo dentro dos meus programas, né? Essa busca de estar constantemente presente, vivo ali, amparando, ajudando e realmente estendendo a mão para quem quer ser ajudado, né? Porque também tem gente que às vezes não quer ser ajudado. Não dá para você pensar que você, contratando uma mentoria, entrando para um programa de mentoria, você vai terceirizar ao mentor. Eu costumo fazer a metáfora de que eu tô no carro com você, mas quem tá dirigindo a sua vida é você. Se você decidir acelerar, é você que está acelerando. Eu posso te dizer, cara, dá uma parada, dá uma freada, Kelly, segura aqui, vira para a esquerda. Eu posso te orientar, mas no fim do dia, a tomada de decisão é sua. Então, a mentoria é isso, né? A grande vantagem é que eu tô no carro com você. É diferente de alguém, sei lá, no Waze te orientando de longe, distante, né? Eu tô ali no carro, tô junto, pertinho, te acompanhando na sua jornada. Ô, Kelly. Era um dos pontos que eu buscava, tanto que no meu primeiro contato com você, essa foi a minha pergunta, né? Rodrigo, é você que fala comigo ou é a sua equipe? Não, Kelly, sou eu que cuido de tudo aqui. Então, a gente vai do começo ao fim juntos. Então, aquilo já, opa, já tem algo diferente aqui. E eu sou meio romântico nessa coisa, Kelly. Porque, assim, sim, eu tenho um time, sim, eu tenho uma equipe, sim, a gente tem suporte, a gente tem pessoas que me ajudam a cuidar das pessoas que estão lá dentro. Obviamente, a gente tem pessoas que falam, que cuidam, tem um time, tem algo que respalda tudo isso. Mas eu sou chato, até pra minha equipe. Porque eu me meto lá no meio, eu vou lá e deixa eu ver aqui como é que tá a pessoa, deixa eu mandar uma mensagem num a um. Eu respondo as minhas caixinhas de perguntas, eu respondo todas as pessoas que me mandam inbox, em direct. Eu sou romântico, por quê? Porque, cara, é uma coisa que tá dentro de mim, é uma coisa que é mais forte que eu entendo que são pessoas. E assim, a gente tá gravando isso aqui no início de 2025, pode ser que daqui a 1 ano, ou a 2 anos, ou a 5 anos, eu esteja muito grande, ao ponto de estar mais difícil fazer isso. Então, eu realmente não sei se isso vai ser algo que vai ser para sempre, né? Mas é algo com o qual, sem dúvida nenhuma, eu sempre vou ter que lidar, porque é uma característica que eu tenho, de cuidar e entender cada vida como uma vida, cada pessoa como uma pessoa. Então, é óbvio que, por exemplo, dentro da comunidade, hoje já tem, sei lá, centenas de membros, pessoas que passaram, são muitos mentorados que acabam tendo, né?
Então, dentro da minha comunidade, é mais difícil de eu fazer um contato 1-a-1, semanal, Sim. alguma coisa do tipo. Agora, dentro da minha mentoria, que a gente tem algumas poucas dezenas de pessoas, é um contato que eu consigo fazer mais de perto. E tudo isso faz parte daquilo, né? Tem um mentor meu, o Vitor Damasio, que ele fala: correr com quem quer correr, andar com quem quer andar e parar com quem quer parar. Então, tem gente que tá afim de correr, que tá afim de acelerar, que tá afim de ir com um acompanhamento mais próximo, como é o seu caso. Tem gente que quer fazer um acompanhamento um pouco mais leve, algo um pouco mais tranquilo, um pouco mais no seu ritmo. E tá tudo bem. A gente respeita cada pessoa no seu passo. Isso aí. Ô, Kelly, depois que você lê o livro, né? E lá no livro eu falo sobre características importantes para você ter uma vida com equilíbrio, né? Eu entendo o equilíbrio como resultado de uma série de ações. Então lá eu falo de organização, eu falo de planejamento, eu falo de disciplina, de atitude, eu falo de coisas, né? Elementos que você tem que ter para que o equilíbrio seja o resultado e não uma busca incessante na sua vida, né? Depois de ter passado lá pela mentoria, vida produtiva, ter feito o programa, ter feito cada um dos 6 módulos, ter lido o livro, Kelly, o que você sentiu que mais mudou na sua vida? O que a Kelly antes do Vida Produtiva e a Kelly depois, qual é a diferença dessas duas Kellys? Algo que você pode pontuar pra galera como, cara, depois disso a minha vida, sei lá, tá mais leve, tá mais... O que você mais conquistou? Qual foi o resultado de você ter passado por uma mentoria ou ter entrado numa mentoria assim? Eu acho que o que mais eu tive de impacto, e eu acredito que eu consigo viver e ver isso no meu dia a dia, é a questão de que o equilíbrio não é 20% cada item da minha base ali, da minha base, né? É que o equilíbrio, eu vou ter momentos em que o trabalho vai ser prioridade, a família vai ser prioridade e a carreira vai ser prioridade, a saúde vai prioridade, e eles vão se encaixando ali no meu dia a dia. Então, eu não vou ter 20% todo dia tratando um item ali do meu pilar com equilíbrio. Não, o equilíbrio é eu entender e saber e viver que vai ter dias que o trabalho vai exigir mais de mim, a família vai exigir mais de mim, a saúde vai exigir mais de mim em algum outro dia ou outro, e eu, com todo o meu planejamento, com toda a minha organização, eu consigo visualizar isso e eu consigo ali gerenciar os meus imprevistos, gerenciar as urgências, justamente para poder ter esse equilíbrio. Então, o que mais me impactou, o que eu vivo hoje é isso. Eu incorporei o equilíbrio e entendo que ele não é uma fórmula certinha de 20% cada item. Ele vai ter, eu vou ter meus altos e baixos ali, e eu consigo gerenciar ele ali da melhor forma possível. É o equilíbrio, né? No fim do dia é isso, cara. É isso que a gente acaba tendo mais, né? E as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o equilíbrio como eu entendo. E talvez, indo na etimologia da palavra, no significado, eu confesso que talvez equilíbrio nem seja a melhor palavra para ilustrar. Talvez não seja a melhor palavra para ilustrar o que a gente tenta ilustrar. Mas da forma que a Kelly colocou aí, 20%, né? Por que ela falou de 20%? Porque eu ensino você a priorizar 5 áreas, a definir 5 áreas que são prioridades na sua vida. A gente não se limita a separar em vida pessoal e vida profissional. Você é muito mais do que isso. Você talvez, dentro da sua vida profissional, você tenha a sua carreira, talvez você tenha a sua empresa, talvez você tenha objetivos financeiros, investimentos, coisas que têm mais essa característica profissional, mas que vão além apenas de um rótulo de vida profissional. E dentro da sua vida pessoal, você tem algumas características que te permitem aprofundar um pouco mais o que a gente rotula como vida pessoal. Você tem a sua maternidade, a sua paternidade, você tem o seu casamento, a sua relação, você tem a sua saúde, você tem a sua relação com Deus, ou a sua crença, ou o que quer que seja, às vezes sei lá, um lazer, um hobby, alguma coisa. Então, estender, né? Ao invés de se limitar em vida pessoal e vida profissional, a gente estende para 5 áreas prioritárias. E aí,
não quer dizer que cada uma delas toma 20% do seu tempo todos os dias, ou que cada uma delas requer 20% da sua energia. É justamente isso que a Kelly está colocando. Apesar de você ter 5 áreas, talvez em um dia você esteja 99% dedicado a uma área. E aí no dia seguinte você está 80% na outra área. Ter essa compreensão de que você, apesar de ser apenas uma, é mais do que apenas uma única coisa, é fundamental para você entender esse conceito de equilíbrio que eu explico através da palavra equilíbrio e que, confesso, talvez não seja a melhor palavra. Talvez harmonia seja uma palavra mais coerente ou que faça mais sentido se a gente quiser resumir a apenas uma palavra. Mas o conceito é mais profundo que isso. E eu costumo falar que equilíbrio é um jogo de longo prazo, né? Então você tem que dar tipo um zoom out, você tem que enxergar a sua vida como você não tem que se perder naquela task, naquela demanda daquele momento, né? Agora eu tô sendo vida profissional, agora eu tô sendo trabalho, agora eu tô sendo mãe, agora eu tô sendo esposa. Porque, cara, isso te coloca num buraco do qual você não consegue sair. Então, quando você enxerga o todo, e ao invés de enxergar só o curto prazo, só o pequeno, só aquilo ali que tá acontecendo, você enxerga o seu ano, você enxerga a sua vida. É isso. Então, o equilíbrio é um jogo de longo prazo. Se você desenhar essa sua vida pensando no longo prazo, a coisa fica mais fluida. E aí, quando você traz para o presente, para o agora, fica mais natural, porque você tem essa compreensão. Você consegue entender que agora eu tô sendo mãe, agora eu tô sendo profissional, agora eu tô buscando algo na minha carreira, agora... Só que isso não te traz a culpa de achar que alguma outra área tá ficando esquecida, ou que você deixou de lado e ignorou e tal. Não, você sabe que a outra coisa vai ser cuidada amanhã, ou na próxima hora, ou no próximo mês. Então, ter essa compreensão é essencial. Acho que eu coloquei de uma forma que ficou mais simples para as pessoas. Muito bom. Fora outras... Nossa, meu Deus do céu, tem tanta coisa que eu poderia falar aqui. Imprimir o meu propósito de vida, pelo amor de Deus. Foi emocionante, né? Isso para mim foi o auge, né? Imprimir mesmo, pessoal. Falando que eu tenho escrito ali. Quais são os meus valores e meu propósito de vida. Demorei para chegar lá, lógico que não foi da noite para o dia que eu consegui isso. A gente passei pelo Vida Produtiva, passei pela mentoria e no fim o Rodrigo me fez essa proposta da gente fazer essa impressão. Foi um dia assim maravilhoso, de muitas perguntas, né? E perguntas que a gente volta uma reflexão interna nossa muito intensa. E tem impresso meus valores e meu propósito de vida, tá com eles aqui no meu papel, olhando eles diariamente. Me voltou assim no passado e tudo que eu voltei no passado e refleti, falei, poxa, tudo se encaixa. O meu jeito de ser, o meu jeito de agir, o meu comportamento com o outro, o meu comportamento comigo mesmo. Então, caiu num sentido assim surreal, fiquei muito feliz. Para mim, esse foi o top dos tops. Foi o ponto máximo, né? E assim, para ilustrar para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Quando a gente fala de valores e propósito, muitas vezes esses conceitos eles são relativamente abstratos, né? E para alguém, por exemplo, como eu, que tem uma característica analítica, que tem a engenharia como profissão, que tem essa coisa de buscar razão, né? E às vezes em coisas que são muito subjetivas, é algo um pouco difícil, tá? E só para ilustrar para você, de que forma que a gente tangibiliza valores e propósitos, né? Isso que a Kelly está falando são sessões que eu proponho para mentorados que estão com esse desafio, né? Aquela pessoa que tem esse desafio, que tem essa demanda, essa necessidade, essa curiosidade por saber os seus valores e propósito, eu proponho isso dentro da mentoria, como sessões à parte, sessões particulares, são sessões individualizadas, né? Cada pessoa, você que está nos ouvindo, você tem aí os seus valores, você tem o seu propósito. Talvez você ainda não os conheça. E aí quando a gente faz, e essa sessão eu faço em parceria com um outro mentor, que é o Dr. Vitor Aguiar, e ele traz ferramentas que fazem com que você consiga colocar para fora, em uma sessão de 1 hora ali, os seus 6 valores. Então, são basicamente 6 palavras que
estão com você desde o seu primeiro setênio, desde os primeiros 7 anos de idade, e que você carrega as suas decisões, as suas ações, as suas escolhas, tudo é pautado nesses valores. Só que quando você não tem consciência disso, você acha que, sei lá, você tá vivendo, você tá escolhendo. Você escolheu casar com alguém, você escolheu ter um filho ou não ter um filho, você escolheu mudar de carreira, ou seguir uma determinada profissão, mudar de país, mudar de casa, o que quer que seja. As big decisions, as grandes decisões que você toma na vida, elas são feitas com base em alguns valores. No meu caso, por exemplo, eu tenho o amor como um valor, eu tenho a alegria como um valor, eu tenho a minha origem como um valor, o equilíbrio é um valor que eu tenho, a sabedoria é um outro valor que eu tenho. Enfim, essas palavras me dão respaldo, me permitem tomar decisões hoje com um nível de consciência muito maior do que eu tinha antes, ainda que sejam tomadas de decisão relativamente semelhantes. Só que uma vez que eu conheço os meus valores, que eu tenho eles impressos, que eu tenho conhecimento, que eu tenho consciência deles, eu consigo tomar as minhas decisões sendo amparado. Agora eu sei por que eu escrevi um livro sobre equilíbrio, por exemplo. Equilíbrio é um valor que eu tenho. Agora eu sei por que eu escrevi um livro. A sabedoria é um valor que eu tenho. Agora eu sei por que eu adoro ganhar livro de presente. Por quê? Porque a sabedoria é um valor que eu tenho. Agora eu sei porque eu me identifico com uma pessoa que sorri e dá bom dia. Porque a alegria é um valor que eu tenho dentro de mim desde que eu fui criado pelos meus pais. Então, ter esse conhecimento te liberta, né? E aí a segunda página disso é o propósito, que é uma outra palavra que está extremamente banalizada, mas que o propósito é você entender o seu papel, de que forma você transforma aqueles valores em ação, né? De que forma aquilo se propaga no mundo, de que forma você age perante o que quer que seja, a sua profissão, a sua roda de amigos, a sua família. Você está cumprindo um propósito, você está vivendo alguma coisa, você está vivendo com um porquê, algum motivo. E aí a segunda sessão, essa sessão de propósito que a Kelly falou, é uma sessão onde a gente chega numa frase. E aí essa frase que ela imprimiu ali, ela te dá mais tangibilidade, te dá mais aceitação, te dá algo substancial, né? Não é algo abstrato. Qual é o meu propósito? Meu propósito é ser feliz e alimentar, sei lá, as pessoas e tal. Não fica algo assim abstrato, algo que você não consegue nem pensar, nem sentir, né? Quando você enxerga aquela frase, que é resultado de um processo de mentoria, quando você chega naquela frase, opa, agora eu tenho um ponto de partida aqui. No meu caso, por exemplo, o meu propósito é compartilhar conhecimento, unindo razão e emoção para inspirar as pessoas, sendo exemplo de motivação, exemplo de equilíbrio, exemplo de gestão de tempo, de respeito às origens. Você vê eu fazendo isso no meu dia a dia, através dos meus conteúdos, através desse podcast, por exemplo? É isso que eu estou vivendo todos os dias, é isso que eu faço 24 horas por dia, 7 dias por semana. Faz parte da minha vida, faz parte da minha essência. Por quê? Porque é o meu propósito, é a minha uniqueness, né? É aquela minha singularidade, é algo que eu tenho que 8 bilhões de pessoas talvez não tenham. A combinação dos meus 6 valores com o meu propósito. E é isso que hoje a Kelly tem e que permite ela viver com mais leveza, com mais clareza, com mais... Eu acho que uma palavra que define bastante é aceitação, Kelly. Enquanto você falava aí, cara, às vezes a gente se cobra tanto, sendo sobrecarregada aí, como a esposa, o trabalho, tem que crescer. Tem que crescer profissionalmente, tem que dar conta de tudo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser mãe, tem que não ser. E aí você não se aceita, porque você se cobra demais. Uma vez que você conhece, por exemplo, seus valores, seu propósito, a aceitação fica muito mais leve. Você começa, agora eu tô entendendo por que eu faço assim. Agora eu tô entendendo por que isso me deixa agoniado. Agora eu tô entendendo essa característica. Muito bom, Kelly, você trazer valores de propósito aqui para nossa conversa. Sensacional. Né? E um outro, você falou que isso foi uma grande vitória, um big win, né? Mas eu acho que teve uma outra vitória nesse meio do caminho, não teve? O dia 9 de fevereiro, algo assim, não tem algo? Dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro, Casório, isso, né? Quase que eu acertei. 3 de fevereiro. Casório construído aí com muita dedicação, planejamento e amor, né? Principalmente amor. Então, no dia só para contextualizar, Kelly, só para contextualizar, a Kelly casou durante a mentoria, né? E o casamento no dia 3 de fevereiro foi o casamento dela. Mas conta um pouquinho da experiência, né? Eu lembro que foi uma coisa meio assim, tipo,
do nada, né? Um sonho que você tinha adormecido, que você, tipo, não sei se vou fazer, não sei se vai ser, não sei se vai rolar, e que por algum motivo rolou, né? Como é que foi essa experiência? O casamento ia rolar mesmo, né? Mas a gente queria ali. A gente não queria. Eu acho que as coisas estavam indo tão bem que a gente falou, poxa, mas eu acho que dá, né, para fazer uma festinha, uma cerimônia religiosa. Então, a princípio, nosso intuito ali era o casamento no papel e entrar para dentro de casa e vamos ser felizes, né? E daí surgiu a oportunidade da gente elaborar ali uma festa, mesmo que para poucas pessoas, e ter ali a questão da cerimônia religiosa, tudo por uma questão ali espiritual também, que a gente queria essa bênção de Deus. E a gente pensou, poxa, será que vai dar? E a grana, e planejamento, um monte de coisa para organizar. Quem vai chamar, quem não vai chamar. Falei, não, vamos lá, vamos botar no papel aqui, vamos ver se dá. E a gente foi construindo isso, colocando o que cada um queria, onde, como, quem se daria, e a verba, e fazendo tudo, e planejando, e organizando, e a gente chegou ali no ponto de decisão que ia dar para fazer como a gente queria. Lógico que não é nada grandioso. Grandioso eu digo que para mim foi muito grande, né? Por mais pequeno que seja a outros olhos, para mim foi grandioso demais. Então foi do jeito que tinha que ser, como a gente planejou, e foi maravilhoso. Deu tudo certo no final. É muito bom. Cara, casamento eu acho que é um dos grandes projetos, assim. E sempre que eu vejo alguém casando ou decidindo casar, seja como for, seja com uma cerimônia pequena, com uma festa, mas que decide, né, receber essa bênção de Deus e celebrar ali com alguns familiares, alguns poucos amigos, viver aquilo ali. Eu costumo dizer que o meu casamento foi o dia mais feliz da minha vida. E, cara, parecia um dia... E também foi uma festa com uma proporção relativamente normal, não nada extremamente extravagante, mas parecia que ali tinha uma aura de proteção, assim, de tipo, cara, amigos e família, uma energia tão positiva, algo tão bom, né? Tem gente que diz por aí que, mas não sei se vale a pena, que o casamento é só um dia. E cara, sinceramente, o meu casamento não foi um dia foi a cereja do bolo. A gente ficou um ano planejando, um ano sonhando, um ano vivendo, e tem coisas daquele um ano que geraram um legado que a gente mantém até hoje. Aprendizado, lições aprendidas daquele ano. Por exemplo, fazer o budget da família. Fazer uma organização financeira da casa. Cara, o casamento é um primeiro projeto que você tem, né, ou um primeiro, ou sei lá, um segundo, sei lá, em que faz você estar da sua vida, mas é uma oportunidade que você tem de ter um projeto de gestão financeira, orçamentária, dentro do casal. Então, e além de tudo, né, o acima de tudo, é um sonho. E pra mim, esse é o grande ponto, né? Eu sou muito reticente com abrir mão de um sonho sem que isso seja uma possibilidade de decisão, né? Eu entendo que você pode decidir não seguir um sonho. Eu tenho o sonho de morar em outro país, mas eu escolho não ir porque eu priorizo a minha família, porque eu quero estar perto, porque eu não quero passar pelo desconforto de falar uma outra língua. Sei lá, você decidiu, você escolheu não seguir aquele sonho. Agora, abrir mão de um sonho só por uma sensação de incapacidade, uma sensação de que aquilo não é pra mim, uma sensação de que não vai dar tempo, eu acho uma coisa muito despretensiosa, até sem alegria de viver, sem vontade de viver. Então eu encorajo todos os meus mentorados a... Cara, é sonho. Então, de que forma esse sonho pode se tornar realidade? Óbvio, né? Que eu não vivo no mundo da Poliana, do moranguinho, achando que todo sonho é realizável. Mas é isso. Eu acho que você tem a oportunidade de escolher realizar um sonho ou escolher abrir mão de um sonho. E quando você tem essa liberdade, você se liberta. Você, ao mesmo tempo, pode sonhar e realizar, ao mesmo tempo pode abrir mão e aí continuar a sua vida, né? Eu fiquei muito feliz, Kelly, de verdade, quando você decidiu que ia fazer e que ia celebrar e que ia viver essa experiência do casamento. Kelly... Deu até vontade de fazer de novo. Falei, não é? vontade de fazer de novo, nossa...
É bom demais, cara. É bom demais, Muito bom. é uma Muito experiência muito única. Aliás, se você tá ouvindo a gente aí e é casado, casada, mas não fez uma cerimônia, não fez uma celebração, tá aí uma coisa que talvez você possa colocar na sua lista de sonhos aí, porque é um sonho que vale muito a pena ser vivido. Pelo vale, menos vale dentro da sim. minha experiência, valeu demais. Ô, Kelly, Isso aí. bom, né? O sonho do casamento, o sonho do filho, o Isaac tá vindo aí e tudo mais. Chegando. Mas tudo isso tá dentro dessa esfera que a gente chama de vida pessoal, né? Mas e do lado profissional? Eu lembro de você, né, passar por algumas transições dentro da sua empresa, de promoção, de a empresa mudar um pouco, gestão e formato. Como é que foi, com todas essas circunstâncias que você não controla, ter uma metodologia, um sistema que te permitia navegar, me corrija se eu estiver errado, né? Mas que te permitia navegar com mais tranquilidade, ainda que o mar fosse agitado, ainda que tivesse uma série de circunstâncias correndo por fora que você não controlava. Como é que foi isso para você dentro da sua vida profissional, dentro da sua carreira? Foi incrível também, né? Tenho tido uma crescida aqui profissionalmente que é incrível. Tanto que eu recebi minha promoção para especialista grávida esse ano. Pois é. Então, e fora os reconhecimentos, os elogios, eu amadureci muito a minha performance profissional com a ajuda do Vida Produtiva. Apliquei ferramentas, dicas aqui no meu dia a dia e compartilhei com o meu time também, né, para a gente poder ter um trabalho aqui melhor. Mas falando de mim mesma ali no meu dia a dia, assim, não tenho palavras para que justifiquem isso, né? Foi uma crescida assim enorme. Tudo que eu aprendi ali na mentoria, com as trocas de experiências ali que foram incríveis também, com o pessoal, com você. Às vezes eu tinha alguma dúvida aqui no dia a dia, eu mandava uma mensagem para você, você me respondia. Lógico que eu não vou fazer um copia e cola, né? A gente tem ali atuações diferentes. Mas você me inspirava ali com as suas dicas. Olha, ok, eu faço assim, tal, né? A questão do inglês, que eu estava muito. Nossa, como isso é incrível. A empresa em 2023 foi vendida para uma empresa americana e desde lá, assim, tem sido bem desafiador. A gente tem passado por imensos projetos aqui de transformação de sistema, de pessoas, de processos. Então os caras chegando e são eles que mandam e a gente tem que se adaptar. E a questão da comunicação ali do inglês veio como um baque. Eu falei, meu Deus, eu preciso me preparar, eu preciso começar um curso. E eu estando ali dentro da mentoria e tendo você ali como uma referência, eu falei, nossa, é aqui, onde eu vou tirar ali o melhor ali do Rodrigo, né? Então a gente trocou algumas dicas. E quando você falou para mim que o maior segredo é ser natural ali no dia a dia com o inglês, eu comecei a aceitar e a incorporar isso no meu dia a dia. Não, é normal, é tranquilo, seja natural, seja natural. E hoje é natural. Lógico que eu não estou abafando no inglês, né? Estou construindo isso, mas o que eu tenho hoje, que eu busquei aí nesse 1 ano e meio, nesses 2 anos, desde que a empresa mudou, nossa, meu Deus, já ajuda bastante ali no meu dia a dia, a comunicação ali com a matriz. Então, hoje já é natural, hoje já é normal. E ter alcançado isso, a questão da quebra da barreira da comunicação, do inglês, ter melhorado processos, ter tido ali uma performance melhor no meu trabalho, ter pegado algumas dicas suas e aplicado ali no meu dia a dia, tem me levado assim numa evolução gigante aqui profissionalmente, que só tenho a agradecer. Só gratidão. É.
Eu acho que quando a gente... Porque assim, né? Quando você entra numa mentoria de gestão de tempo, no seu caso, buscando mais equilíbrio de vida, mais organização, não tem como fugir de, em alguns momentos, a gente dar um zoom, né? Dar um olhar para a vida profissional. Não tem como a gente para a carreira, porque tá todo mundo querendo ser melhor, ser mais produtivo, entregar o seu melhor e se destacar, enfim, receber reconhecimento, seja financeiro, seja uma promoção, seja um tapinha nas costas, que seja, né? Cada pessoa tá ali querendo algo mais, né? Pelo menos a galera que tem vontade de viver, né? Se você tá aqui me escutando, você tem vontade de viver, eu imagino. E, assim, e aí quando a gente utiliza, por exemplo, um método, né, de planejamento do seu dia, né, de definir 5 coisas para você fazer no dia seguinte, como eu ensino a fazer, ou de planejar a sua semana, colocar aspectos da sua vida profissional ao lado da sua vida pessoal, isso adiciona uma camada de clareza tão grande que deixa outros desafios fluírem de forma relativamente natural. O processo de multinacionalização de uma empresa, né? Sair de uma empresa que tem uma atuação nacional para ser incorporada por uma multinacional, cara, é um processo crítico, é um processo pesado, não é simples, né? Você tem que mudar a cultura da organização, você tem que se adaptar com coisas que, cara, como a língua, por exemplo, né? Então você tem que lidar com aquilo com mais naturalidade. E aí eu lembro de você sentir esse peso, né? Cara, eu tenho que aprender inglês, já tentei aprender inglês, e agora ficou urgente o negócio. É algo que eu sempre via como importante, agora ficou urgente. E aí, quando eu falo, leva com mais naturalidade, encara com mais naturalidade, não é uma coisa apenas subjetiva, seja natural e seja feliz. É uma coisa objetiva também, né? Então, dentro lá do sistema de 5 tarefas por dia, às vezes uma daquelas tasks você coloca como, sei lá, escrever um e-mail em inglês ou fazer alguma coisa em inglês. Algo que te permita estar mais vivo perante aquilo. Cara, é lógico, quando você fala 2 línguas, é muito difícil você manter a sua personalidade. Você não consegue fluir, eu não consigo. Eu falo inglês há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, e eu não fluo uma conversa em inglês da mesma forma, ou a quantidade de vocábulos, por exemplo. Eu não tenho o mesmo número de vocabulário, a quantidade de recursos que eu tenho para utilizar em português que eu tenho em inglês. Então, reduzir essa expectativa, né, é um dos processos de naturalização de falar uma outra língua. E aí, quando uma circunstância externa que você não controla, como a compra da sua empresa por uma outra empresa, acontece, e que para muita gente acaba acendendo a luz do vou ser demitido, agora vai acontecer isso, agora eu não vou dar conta, porque isso não é para mim, e começa triggering, né, começa a despertar, disparar um monte de gatilho negativo. Se você tá no ambiente certo, como uma mentoria, no meu caso, né, eu tenho uma experiência grande de multinacional, eu sei exatamente como navegar dentro de uma multinacional, e aí eu tenho a capacidade de olhar com a minha experiência e dar alguns insights que te permitem levar com mais tranquilidade aquele processo. E aí, você acabou de me dar essa notícia, você consegue ser promovida quando tá grávida, por exemplo, né? Que massa, Kelly. Parabéns por isso. Parabéns por isso. Muito obrigada. O plano de vida ajudou muito também, né? Então, eu consegui ali dentro do que a empresa propõe de plano de carreira, se fazia sentido para o que eu queria, o que estava escrito ali no meu plano de vida, que a gente construiu junto ali no Vida Produtiva. Então, o que eu escrevi, o que eu tenho ali de evolução e planejamento de carreira, a empresa é atingível isso dentro da empresa atual que eu estou? Olha, faz todo sentido. Então, dei um match ali nisso, em relação ao meu plano de vida com o que a empresa propõe, e fui elencando ali no meu planejamento mensal, no meu planejamento diário, para eu poder conquistar uma promoção, para eu poder entender algum assunto específico que eu tinha que estudar, para poder entender alguma tributação internacional que agora a gente precisa se aperfeiçoar nesse sentido, como que os Estados Unidos funciona em relação aos tributos e qual que é o impacto entre Brasil e Estados Unidos. Então, esses pequenos e grandes detalhes ali do meu profissional, eu imprimi eles ali no meu plano de vida, e mês a mês, no meu dia a dia, eu fui construindo isso também.
É. O que a Kelly está falando é um outro recurso dentro do método OnePage, que é o plano de vida, né? Eu faço o plano diário, ensino você a fazer o plano diário, né? Que é o plano do seu próximo dia, o plano da semana, o plano do mês e um plano de vida. O plano de vida seria um equivalente a um plano de carreira se você olhar só para a vida profissional. Só que quando você escreve um plano de vida, você não fica refém da sua carreira. A maioria das pessoas faz ou segue a vida de acordo com o que a carreira proporciona para ela. Quando, na verdade, eu defendo que você escolha o que você quer viver e aí acomode a carreira que apresentar, que aparecer na sua frente, ou as carreiras disponíveis, possíveis para você, para ver se realmente cabe naquilo. O que a Kelly está falando é que ela passou por esse processo de entender essa coisa de eu tenho meu plano de vida, é isso que eu quero para mim, é isso que eu busco, dentro das minhas 5 áreas prioritárias, e é isso aqui que a empresa está propondo. Agora, deixa eu botar essas coisas aqui, unir, juntar essas coisas e ver o que eu posso fazer, o que é aceitável, o que dá para eu melhorar, o que eu dá para trabalhar para atender uma demanda da empresa e não negligenciar os meus sonhos, os meus objetivos, as minhas próprias metas, né? Então, muitas vezes a gente acaba utilizando os sonhos da empresa, os objetivos da empresa acabam se tornando os nossos, né? Nossa. Quando, na verdade, deveria ser o contrário, né? Você tem que definir os seus objetivos, suas metas, e aí a empresa vem como uma ferramenta, como um meio para possibilitar aquilo. Isso né? mesmo. Muito legal isso. Ó, e Hoje. para você que tá vendo a gente falar aqui de metodologia, de sistema, de método OnePage, de formas de planejar, da mentoria, do Vida Produtiva, a Kelly falou muito, a gente vai deixar no link desse episódio, onde você esteja assistindo a gente, um formulário de aplicação para mentoria. Então, se você tiver interesse em conhecer melhor a mentoria, em saber como funciona, quiser acessar, quiser ter acesso, quiser entrar na mentoria, ter uma conversa comigo, com o meu time, basta clicar nesse link que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio e preencher um formulário. Leva menos de 2, 3 minutos, você preenche o formulário com alguns dados que vão dar mais subsídio para a gente entender se o processo de mentoria que a gente oferece, o cenário que a gente tem, é realmente o cenário para você, se você realmente se vai ter fit, né? Pra gente, de nada adianta que uma pessoa entre no processo de mentoria se a gente não souber que a gente realmente consegue atender. Portanto, clica aí onde você tem que clicar, no link aqui, para preencher o formulário do mentoria, do Vida Produtiva, que eu ou meu time, a gente vai cuidar de você, tá bom? A gente vai linkar aqui nesse episódio também, na descrição do episódio, o livro, né? O link para você acessar o Livro Equilíbrio. A gente falou sobre o Livro Equilíbrio, que foi a porta de entrada da Kelly aí na mentoria. Então, se você quiser ter acesso ao livro, receber em qualquer lugar do Brasil, basta acessar também o link que a gente deixou aqui na descrição do episódio. Ô, Kelly, ainda nessa parte da sua vida profissional, você chegou a mencionar aí que você levou para os seus colegas de trabalho, até para sua gerência, né? Eu lembro que eu fui dar uma palestra, né? Dentro da sua empresa, como uma etapa, né, disso, né? Como é que você enxergou isso como algo importante? Cara, eu tô fazendo isso, tá fazendo bem para mim, tá dando certo, tá melhorando a minha carreira, e tô vendo aqui as pessoas lidando com o mesmo tipo de desafio, e que se a gente trouxer uma palestra, um workshop, ou até uma mentoria que eu faço dentro de empresas, né? Como é que você viu isso? Como é que a gente conversou bastante para viabilizar isso, para fazer isso de uma forma que fosse sustentável para todo mundo, foi um processo bem legal, né? Mas, e de que forma você viu as pessoas sendo impactadas por uma palestra, ainda que uma palestra, né? Algo de 1 hora e meia, não seja algo extremamente substancial do ponto de vista de a gente aplicar uma ferramenta ou ensinar uma metodologia com profundidade, mas qual foi a repercussão lá dentro da empresa? Você sentiu alguma mudança? Como é que foi? A repercussão foi grande, né? Partiu do ponto que, com a aquisição da empresa, ali todo mundo ficou perdido, né? Era uma correria, assim, surreal, né? Falei, poxa, eu tô aqui tendo o privilégio de estar aplicando uma ferramenta que funciona para mim, em que o pessoal passa nos corredores ali e pergunta o que é aquele monte de quadradinho pintado. Falar, é um método que eu tenho aqui para poder fazer as coisinhas no meu dia a dia, minhas prioridades, tudo.
E também aplicar ali, não assim necessariamente fazer uma abertura tão grande, mas tentar colocar um pouquinho ali para o time. E a repercussão foi bastante boa, assim, o pessoal conseguiu absorver bem ali das suas dicas, né, do workshop. Se desse para intensificar mais, seria excelente. E o pessoal veio com algumas dúvidas para mim, né? E uma delas foi, nossa, mas você só faz 5 coisas por dia? Falei, não é assim. Essas são as minhas 5 prioridades. Eu faço um monte de coisas no meu dia. Mas aqui tá o que eu preciso priorizar, que está conectado com o meu planejamento mensal e está conectado com o meu plano de vida, que ali eu tenho sonhos, eu tenho conquistas a serem alcançadas, né? E da mesma forma, eu também tenho essas conquistas e sonhos dentro ali da minha empresa. E estão impressas lá no meu plano de vida. Então, eu coloco aqui, porque eu tenho certeza que na sexta-feira, ali no dia 24 de janeiro de 2025, eu sei quais são as minhas prioridades ali para aquele dia. E o restante é o que faz parte ali da minha rotina já, né? Um café, um almoço, tem coisas que já estão incorporadas ali na minha rotina, já estão incorporadas em mim, já são prioridades e automaticamente eu já estou executando elas. E tem coisas que eu quero atingir, que eu quero crescer, que eu quero melhorar, e elas estão aqui, né? Então foi muito engraçada essa pergunta, né? Nossa, mas você só faz 5 coisas por dia e consegue... Você tá bem limitada, né? Não é bem assim. Essa é uma grande objeção, né? Quando eu ensino, e eu sou muito enfático em falar, coloque as 5 coisas que você tem para fazer amanhã. Nossa, Rodrigo, mas eu tenho 50 coisas para fazer. Ué, eu também tenho 50 coisas, talvez 500 coisas para fazer. Só que se eu não tiver a capacidade de filtrar as 5 que são o mínimo que eu preciso fazer para caminhar em direção, ou caminhar um pouquinho mais na direção que eu tô indo, para onde eu tô indo, essa aqui, cara, nada te impede de fazer 6, 10, 15, 50 coisas no dia. Exato. Mas você tem que ter clareza, você tem que ter noção de quais são as 5 que vão te fazer evoluir, que vão te fazer ir para onde você tá indo. Porque, cara, os imprevistos vão acontecer, a sua rotina vai te pegar. Uma reunião que estava marcada para demorar 1 hora, leva 2. Uma pessoa que te pediu 1 minuto, te tomou 10. Isso vai acontecer no seu dia a dia. Você não é o fato de se planejar, vai te deixar imune a essas ocorrências do dia a dia de um corredor de empresa. Isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. Mas qual é a sua capacidade de selecionar aquilo que realmente importa, que é mandatório, não só para a empresa, mas para você também. Então, ter essa capacidade é que muda o jogo, né? Só que, obviamente, as pessoas escutam isso e acham, nossa, mas só 5 coisas, aí fica muito fácil. Não é só 5 coisas, não, cara. Eu posso fazer as minhas 5 coisas nos primeiros 5 minutos do meu dia, né? Mas quais são essas 5 coisas? Exatamente. Muito bom. Isso aí. Um outro ponto também é que acho que o pessoal foi o que o pessoal mais absorveu, né? Eu achei isso muito bacana, né? Que tive essa devolutiva, esse feedback, que o pessoal separava a vida profissional de pessoal, né? Agora eu tô no trabalho, eu não posso ver nada do meu pessoal. Então, se eu quiser marcar um médico, eu não posso marcar um médico aqui no horário de expediente, enfim, esses pequenos detalhes, né? Então, eu acho que até enfatizei isso com você quando a gente estava planejando ali o que ia ser passado para o pessoal, que eu sentia isso, né? O pessoal separava o profissional do pessoal. E até a própria Vânia, nossa gestora, ela falou, nossa, Kelly, quando eu coloquei tudo no papel, tudo fez sentido ali. Sabe? Não separando nada, tudo faz sentido, tudo fica mais fluido. Então, o pessoal gostou bastante dessa dica, né? E no fim do dia a gente é um só, né? A gente, sim, tem tarefas que são demandas da vida profissional, tem tarefas que são demandas da vida pessoal. Entender isso, ter essa distinção,
É sim importante, mas no fim do dia você é um só. Então não é que agora eu tenho o chapeuzinho da minha vida profissional e agora eu sou só profissional, agora eu tenho o chapeuzinho. Não, cara. Enquanto você tá ali com a sua vida profissional, se você não tiver um sistema que te ampare, você vai ficar numa reunião pensando que deveria estar com seus filhos. E aí depois, quando você estiver com os seus filhos no final do dia ou no fim de semana, até num feriado, você vai estar sentindo a culpa com o chapeuzinho ali de pai e de mãe, você vai estar sentindo a culpa que deveria estar fazendo algo do trabalho que você deixou passar. Quando você tem um sistema que te ampara e que deixa claro o que é vida pessoal, o que é vida profissional, respeitando que você é um só, essa culpa cai por terra. E aí você fica mais presente no presente. A reunião que você tá lá, você tá presente na reunião. Quando você tá brincando com seus filhos, você tá presente com seus filhos. Esse é o outcome, né? Esse é o resultado de você colocar em prática um sistema que funciona. Ô Kelly, olha só, respeitando o seu tempo, respeitando o tempo da galera que tá aqui com a gente, já que o RBcast é um podcast de gestão de tempo para você que não tem tempo, a gente tá caminhando pro final aqui. E antes de encerrar, Kelly, eu queria que você, com a sua experiência que você tem acumulado dentro da mentoria, dentro da comunidade e de tudo que a gente já conversou até aqui, eu queria que você deixasse um recado para essa mãe de família, ou essa mãe a ser, né, prestes a ser aí, a nascer, né, porque mãe já esse pai de família, trabalhador, que está lá lidando com essa correria, que está agora no trânsito, no sinal vermelho, parado, indo, voltando para casa, indo para o trabalho, onde quer que seja, essa pessoa que está aí correndo contra o tempo e que não sabe exatamente por onde começar. Qual é o primeiro passo? O que eu posso fazer hoje, agora? De que forma eu posso aplicar alguma coisa disso que vocês falaram ou que vocês ainda não falaram? Se tem alguma coisa aí que a gente ainda não falou. O que você diria para essa pessoa que está lá no carro, que está correndo contra o tempo? Qual é o primeiro passo que ela pode dar, que você sente que ela poderia dar para mudar alguma coisa na vida dela a partir de agora? Olha, nesse podcast aqui, RBcast, a gente tem história, hein, Rodrigo? Olha. Muita, né? Meu Deus do céu. A gente construiu uma bela história aqui. Tem coisa para falar, para conversar. Mas eu acho que eu posso falar nesse sentido do que eu vivi, do que eu coloquei em prática e funcionou para mim. Que foi justamente querer esvaziar minha cabeça e colocar todo o meu planejamento ali no papel, seja Excel, seja o que for. Então, parar um dia qualquer que seja e se dedicar a você e a sua vida e ali começar a escrever o que você quer, quais são seus pilares, o que você pensa daqui a 10, 15 anos. Então, ter esse tempo para você, ter esse investimento aí de tempo em autoconhecimento. É o que eu vivi, é o que eu apliquei assim de momento, então eu me dei essa prioridade. Não, agora eu vou parar, porque para eu ter tudo que eu quero ter, construir tudo que eu quero construir, e isso envolve não somente a mim, envolve outras pessoas, minha família, carreira, e tudo que a gente vive aqui nesse mundão. Então eu preciso parar aqui uma ou 2 horinhas, sentar aqui na frente do caderno ou do computador, seja o que for, e começar a escrever sobre mim, sobre o que eu quero ser, sobre o que eu quero me tornar e o que eu quero ter aí para minha vida aí, né? Nesses anos aí que Deus nos dá. Uhum. Muito bom, Kelly. É criar um espaço de tempo, né? E para que você possa realmente pensar sobre os próximos passos, para onde você está indo, seja o amanhã, literalmente amanhã, né? O próximo dia, ou seja daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. E se você quiser fazer isso com a minha ajuda, você já sabe onde me encontrar. Eu tenho um sistema que eu chamo de método OnePage, que é justamente para você colocar em prática isso, criar um espaço de tempo para você pensar, colocar no papel aquilo que você quer ser, não apenas o que você quer ter, mas os seus sonhos, transformar eles em realidade, ok? Tá aqui na descrição desse episódio, tá? O formulário de aplicação para mentoria. Então, aproveita aí, se você quiser conhecer o método OnePage, ter o meu acompanhamento lá dentro da mentoria, é só preencher. O primeiro passo que você tem que fazer é preencher esse formulário de aplicação, ok? Ó, e Kelly,
queria te agradecer, tá? Obrigado demais pelo seu tempo. Alegria. Obrigado por essa jornada, por estar junto, por estar trocando, eu aprendo muito com você também, adoro a sua presença de espírito, a sua paz, a sua calma, tem um monte de coisa. Eu olho lá a Kelly fazendo yoga, a Kelly indo pescar com o marido dela, eu olho seus stories e fico feliz demais de ver a pessoa que você tem se tornado, o que está se tornando, essa mãezona aí que o Isaac vai ter o privilégio de ter. Tá bom? Amém. Obrigado de coração. E você que nos assistiu aqui, que acompanhou aí o RBcast, se esse podcast fez sentido pra você, se você teve um insight, uma sacada, alguma coisa que fez sentido pra você, comenta aqui, deixa o seu comentário, deixa um like e sei lá, ou uma dúvida que você tenha, comenta aqui se fez sentido pra você e manda pra uma pessoa que você consegue pensar. Não precisa mandar pra família inteira, pra todo mundo, pra todos os colegas de trabalho. Pensa em uma pessoa que pode tirar valor também, como você tirou, e vamos publicar, vamos levar essa mensagem pra mais gente. Pode ser? Combinado? Valeu! Esse foi o RBcast, o podcast de gestão de tempo para você que não tem tempo. Nos vemos na próxima.